E aí, certíssimo da vida? Eu sou o Ricardo Augusto, esse é meu segundo vídeo, que não tem nem nome, nem edição. Eu já comecei a providenciar, mas enquanto eu estou levando, estou seguindo em frente na raça. Bom, no meu último vídeo eu falei da questão do homem e do seu posicionar na realidade, que quando seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos não estavam em conformidade com a realidade, acabava gerando a neurose. Esse é um fenômeno característico de nosso tempo, principalmente pela má interpretação que se tem do homem e da realidade. Quanto ao homem, a psicologia moderna desempenha um grande desserviço. Eu vou falar principalmente do Freud, porque ele é o mais conhecido e que teve o maior impacto. Marco Bianchi já diria: quem não conhece o Freud? Até as pessoas que nunca leram a teoria do Freud já ouviram falar alguma coisa do Freud. Freud resolve, Freud explica. O sapo já ouviu falar do Freud. Freud. Eu não quero negar a contribuição que teve Freud para o campo da psicologia, para o campo da psicanálise, mas é preciso fazer críticas a ele, pois ele acabou reduzindo o homem, analisando uma parte só do homem, o seu lado animal, transformou o homem num ser sexual, acentuou apenas os lados animalescos do homem, mas o homem é mais do que isso. Mas para o Freud, o homem era um ser determinado pelo seu inconsciente, um ser que tinha suas ações direcionadas pelo seu ID, um ser aprisionado pelos seus impulsos. Então, desse jeito, todas as doenças psicológicas viriam desse bloqueio que se tem ao inconsciente do homem. Deveria ser feita uma liberação, deveria ser feita uma permissividade para que o homem acabasse com as suas doenças e se realizasse. Isso foi difundido em larga escala. Surgiram estudos juntando teoria do Freud com Marx. Isso foi infiltrado na sociedade, apareceu em músicas. Não se reprima, não se reprima. Faça o que queres, pois é tudo da lei. Isso tomou grande forma na sociedade. E o que deveria ser uma solução virou um problema. Porque o certo, segundo Freud, deveria ser que quanto mais gerasse essa permissividade, mais os problemas das pessoas se resolveriam. Mas acontece justamente o contrário. Quanto mais gerasse permissividade, mais problemas psicológicos surgem, mais pessoas vão para a clínica. Fazendo essa teoria, colocando mais em prática, o que acontece é que mais e mais da população se Freud. É preciso, antes de tudo, fazer uma correta análise do homem. O homem tem o seu lado animal. Aristóteles já falava: o homem é um animal racional, mas o homem é mais do que um animal. O homem tem características próprias. Um homem é diferente dos animais. Só a partir da análise do homem integral é que é possível a construção de uma psicologia certa. O homem é diferente do animal. O Joãozinho lá de barro, ele constrói a casinha dele, sempre do mesmo jeito, em todos os lugares, sempre aquele mesmo modelinho. O homem é diferente dos animais. O homem tem como fatores diferenciadores a inteligência e a vontade. Os animais não têm isso. Os animais são totalmente diferentes do homem. Você já viu, por exemplo, um tratado de metafísica das minhocas? Um guia de economia marítima dos peixes? Um livro de ensino religioso dos plateumintos? Uma história social dos ares feitas pelos pássaros? Não, porque eles são diferentes. O mesmo caso para a linguagem. Rosenstock já percebeu que os animais têm a linguagem indicativa. O macaquinho vai lá e indica o perigo aos demais. A abelha indica o caminho da colmeia para as outras abelhas. Mas já o homem, além da linguagem indicativa, também tem a linguagem imperativa. Comer, amar, rezar. O homem tem esse imperativo, esse ordenamento. Por exemplo, a partir daí é possível você construir uma moral. Não matar, não roubar. É possível você ir por uma ética, preferir uma ação em detrimento de outra. O homem consegue sair de si, ir para uma busca de um bem, de um belo, de uma verdade. A partir daí surge a religião, a partir desse transcender do homem. O homem é um ser religioso, coisa que os animais não são. O homem é um ser religioso. Isso aí é uma construção social. Isso aí é uma frescura burguesa. De novo, por favor da vida, não! Veja a história. Pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, tiveram uma religião.
Mesma coisa, você vê um elefante. Você vê um elefante com uma trompa. Uou, que único, esse animal tem uma trompa. Você vê outro elefante, são 2 elefantes. Uou, que coincidência. Agora você vê que todos os elefantes têm a trompa. É que é uma coisa natural deles. Ah, já sei então. E a nossa sociedade hoje que não tem religião? Por mais que tente negar essa religião, ela não consegue excluir esse sentido de transcendência. Por mais que se tente negar esse Deus, ela vai acabar projetando isso, ou seja, para um Deus ideologia, seja para um Deus Estado, seja para um Deus prazer, seja para um Deus dinheiro, ela vai continuar levando, tentando colocar esse sentimento, esse algo particular do homem em outra coisa. Isso é próprio do homem. O homem, ele tem esse inconsciente espiritual. Ele tem esse inconsciente espiritual. E se você tentar negar ele, você vai gerar desesperos, depressões, suicídio, uma série de problemas psicológicos que são comuns ao nosso tempo por tentar acabar com essa natureza do homem. Esse inconsciente espiritual que eu me referi é algo além do que só um inconsciente impulsivo, instintivo que o homem tem. O homem tem esse inconsciente espiritual. Isso foi percebido pela logoterapia. A logoterapia é uma escola de psicologia surgida através de Viktor Frankl. Ele era discípulo de Freud, mas acabou rompendo com Freud, porque ele não concordava com uma série de coisas que Freud dizia e achava que eram limitadas as teorias de Freud. E ele vai comprovar isso através de sua presença no campo de concentração nazista. Ele era judeu e ele vivenciou aquilo. Ele percebeu que os homens, mesmo naquela situação degradante, animalesca que eles estavam, eles conseguiam sair desses condicionamentos. Eles conseguiam tomar uma força que fizessem eles sair daquelas limitações. As outras teorias psicológicas falavam que os homens eram condicionados, seja por fatores biológicos, psicológicos, sociológicos. Mas não, o Frankl mostrava que o homem era um ser único. O homem, como já o próprio nome da escola diz, logoterapia, logo, sentido, terapia. Então o homem tem essa busca de um sentido. Então ele presenciou na escola, nos campos de concentração, que os homens que tentavam encontrar um sentido e conseguiam achar um sentido, conseguiam sair daquela condição. Porque o homem é um ser livre, é um homem que busca com uma responsabilidade um sentido que é único do homem. Você não vê, por exemplo, animais com sentido. Você não vê o peixinho lá no aquário. Quem sou eu? Você não vê, por exemplo, cachorros andando na rua. Da onde eu vim? Para onde vou? Você não vê isso, porque essa questão do sentido é única do homem, porque o homem que tem esse inconsciente espiritual. Então, é preciso uma análise da integralidade do homem para realmente entender quem que ele é. Se não acontecer isso, se continuar vendo essa visão reducionista, o que vai acontecer é que vai continuar sempre os homens se percebendo como animais, percebendo os outros como animais, e vai continuar acontecendo essa série de barbaridades que acontecem com a gente hoje. Você vai continuar vendo pais jogando filha pela janela, filhos matando os pais, essas atrocidades, essa quantidade ilimitada de estupros, de pedofilias. Você vai continuar tendo no Brasil 50 mil homicídios por ano. 50 mil homicídios por ano. Isso não é normal. É preciso mudar essa visão do homem. Para concluir, é preciso, então, resgatar esse lado humano do homem. É preciso resgatar essa característica única do homem. Só quando perceber o homem enquanto ser único, com suas características próprias, dessa dignidade que o homem tem, é possível uma compreensão certa do homem, é possível esse homem agir de uma forma certa na sociedade, é possível uma política adequada, é possível uma economia certa. Precisa. Então, primeiro ponto, a correta compreensão do homem. O homem em sua unicidade. Bom, é isso. Continua no próximo episódio.